Fala pessoal, bem-vindo ao canal SkuTrader. Pessoal, a aula de hoje é relacionado à oferta e demanda, comprar barato e vender caro. Esse é o objetivo maior dos big players. E se você identificar isso nos gráficos, você vai estar comprando em regiões boas, arriscando pouco e tendo um lucro muito bom, um risco-retorno muito benéfico. Então, eu tenho aqui, pessoal, o gráfico desenhado aqui, tem uma linha de resistência e tem vários preços, né? Regiões de preço. Aqui embaixo, nessa região aqui de baixo, eu tenho uma demanda maior do que a oferta. Aqui em cima, eu tenho uma oferta maior do que a demanda. Quando a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Quando a oferta é maior do que a demanda, o preço cai, né? Então é muito importante você identificar isso. Pessoal, a análise técnica funciona. Porém, você sabia que muitas vezes os grandes players, eles usam a análise técnica para te manipular, para te fazer acreditar que aquela região é uma região boa para você estar comprando e você comprar o que ele quer te vender. Você já parou para pensar isso? Então, pessoal, aqui você tem uma região, né, de uma demanda maior, né, do que a oferta. Então esse preço aqui está de R$20. Aí você comprou aqui de R$20, chegou nessa região aqui de 39, você começa a vender. E aí o mercado ele rompe e depois ele faz uma correção. E quem comprou aqui nessa região de 39, com certeza tomou perca. O stop foi pego e aí o mercado cai mais ainda. E isso acontece em massa. Entendeu? Então assim, aí o que acontece? O mercado corrige, vem numa região de 23, aí você compra novamente. É uma região bacana, próximo do 20. E aí o mercado... Pessoal, esses valores aqui é só um exemplo. Aí você comprou próximo do 20 aqui, o mercado começa a andar, rompe novamente, aqui você compra a 38. Aqui você vende a 42. Então, pessoal, eu costumo dizer, que essa região aqui é a região de negócio de sardinha. Isso é até uma brincadeira. Porque o pessoal fala, que tem os tubarões do mercado, que são os big players, mas eu não estou falando isso menosprezando ninguém. Eu me coloco como sardinha muitas vezes no mercado financeiro. Mas, hoje em dia, eu estou tendo uma atenção maior. Eu não estou seguindo a risca análise técnica. Porque análise técnica, pessoal, ela funciona. Porém, você tem que entender que não é uma exata. Nem toda vez a análise técnica vai funcionar no mercado financeiro. Muitas vezes os big players vão usar a análise técnica para te enganar, para te manipular. Entendeu? Para você, na verdade, você vai estar comprando um ativo caro, simplesmente porque rompeu a resistência, virou suporte, aí você compra. Ou porque rompeu uma resistência forte, que foi respeitada várias vezes, você acredita que vai ter uma alta, e aí o mercado sobe um pouco, depois o mercado corrige. E seu stop é pego, o mercado cai. Depois que o mercado vai subir. Então fique atento a isso. Eu vou terminar essa aula indo para o gráfico, e vou falar de forma específica sobre isso. Venha comigo assistir essa aula completa. Então, pessoal, continuando aqui, a aula sobre rompimento falso, e a questão do comportamento dos tubarões e da sardinha, A gente usa esse termo porque, se você conhece o mercado financeiro, você ouve muito falar sobre os tubarões, que são os big players do mercado, os caras que compram, que tem uma visão diferenciada da massa, e os sardinhas são aquela galera que sustenta, esses grandes. E eles, na verdade, eles são os caras que compram, o ativo da forma que os grandes querem que eles comprem. Então, a aula de hoje é com base nisso. Para mim, todo setup funciona. Contanto, depende muito do contexto, depende muito de como o mercado está se comportando. Muitas vezes o rompimento, ele funciona. Muitas vezes o mercado ele rompe e segue direto, muitas vezes ele rompe. E onde era uma resistência, vira um suporte, como aqui mesmo. Aqui, no caso, quem comprou com base na virar um suporte, realmente ganhou dinheiro, porque o mercado, depois que ele rompeu essa resistência e virou um suporte, o mercado ele começou a andar. E eu vou mostrar a vocês o que aconteceu. Isso tudo aqui aconteceu hoje, pessoal, 7/4/2022. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que essa aula, a gente vai falar aqui, aqui temos aqui o gráfico do mini dólar, nós estamos aqui no gráfico do mini dólar, e aqui nós temos esses preços, eu marquei aqui esses preços aqui, aqui em cima tem sardinha do mercado, tubarão do mercado. Pessoal,
entenda uma coisa, vamos raciocinar juntos. O mercado, pessoal, o day trader, quando se fala de operações de day trader, a gente está falando de comprar barato e vender caro, né? Essa é a lógica primordial. Você compra barato e você vende caro. Então, assim, mas para você comprar barato e você vender caro, você vai chegar num determinado momento que você vai querer vender caro e você tem que ter compradores para isso, né? Só que isso não é tão simples assim, você tem que convencer, né? Vamos lá, fazer uma analogia. Você quer vender um celular. Só que aí você diz, eu quero vender meu celular. Quanto é que está custando o seu celular? Seu celular está custando 2.000. Só que simplesmente falando isso você não vai conseguir vender. Você vai ter que ter um argumento, você vai ter que convencer o porquê você vai vender seu celular que vale 1.000 por 2.000. Então, não sei qual argumento você vai usar, mas você tem que convencer. Assim é o mercado financeiro, né? O que é que acontece? Existem várias teorias técnicas de análise técnica, né, que pode ser usada contra você, né? O mercado financeiro, pessoal, é manipulado. Como assim, Alan? O mercado financeiro é manipulado? Isso é uma fraude? Não. Quando eu falo manipulado, é uma manipulação legal, né? É uma manipulação estratégica, né, inteligente, que os big players fazem para poder eles ter o lucro, né? E eles te vender o ativo num preço melhor, né? Então, assim, vamos lá. Aí o que é que acontece? Você vê que o mini dólar, né, independente desse movimento aqui, né, vou ignorar esse movimento aqui para que você entenda de forma mais específica. O mini dólar aqui, né, ele chegou nessa região, você vê que ele ficou lateralizado, né? Mas aí eu tô falando para você não contar porque o mercado hoje ele abriu aqui, ó, tá vendo? Ele abriu aqui em gap de baixa, fechou o gap e ficou lateralizado. Então assim, ignore o dia passado. Vamos focar no dia de hoje, porque o day trade é a operação do dia. Então aqui, o mercado ele abriu aqui em gap de baixa, fechou o gap, né? Ele rompeu a média móvel de 80, depois os players botou para cima, fechou aqui acima, respeitando a média móvel de 80, né? Que querendo ou não é uma região aqui de suporte. E aí o mercado andou, né? Depois fez esse candle aqui de indecisão, rompeu a máxima, depois fechou aqui embaixo, né? Nada para se fazer. E aí o mercado ficou nessa aqui, né? Fazendo esse candle aqui um pouco de indecisão. E aí o mercado cai, só que ele chega aqui nessa linha nessa média móvel de 80, ele rompe, né? Depois ele rompe, os players jogam para cima novamente. Ou seja, essa região aqui foi muito defendida pelos players. Depois de o mercado ficar aqui trabalhando aqui, ele rompe e aí ele anda, né? Faz um rompimento falso. Porque a partir do momento que ele rompeu até aqui, depois ele voltou, né? Ele simplesmente veio buscar, né, essa região aqui da banda de Bollinger, que serve como suporte também. E aí, pessoal, esse candle aqui ele fechou acima aqui dentro da, ele rompeu a banda de Bollinger, depois ele fechou aqui dentro. E aí, esse segundo candle fez o candle de força, rompeu esses três candles aqui, né, quase igualou a esse. E aí o mercado ele faz outro candle de força, rompe a máxima do dia, né, e aí ele segue. Então, pessoal, o mercado aqui, né, os tubarões do mercado, né, eles começaram a comprar aqui, né? Então, assim, eles começaram a comprar aqui, né, porque, né, eu entendo que o dólar, né, tem 3 dias que ele está fazendo movimento de alta de curto prazo, apesar que a tendência é de queda de longo prazo, né? Mas só que você tem que entender que tendências elas mudam, né? Chega a hora que tem que ter um fim, nenhuma tendência é eterna, né? Então assim, o dólar ele está reagindo, né? E com certeza, né, os players entenderam que ele iria estar respeitando, aliás, a banda de Bollinger é muito respeitada, né? É um indicador que é muito respeitado, ele faz uma modelagem e serve muito como um suporte e resistência. Então assim, ele veio testar aqui, né? E aí os tubarões, né, eles começaram a comprar aqui, né? O interessante dessa compra aqui é o risco, retorno, que aqui você colocaria seu stop aqui abaixo desse candle, né? Aqui abaixo desse candle, né? E o que é que acontece? Um risco retorno muito bom, né? Você está arriscando muito pouco por um retorno muito bom, que seria essa região de resistência, né? E o mercado anda. E aqui, pessoal, o interessante
é que os tubarões comprou, né, o ativo. Aqui é só uma comparação, pessoal. Vamos dizer que o tubarão comprou o ativo aqui por R$ 15. Né? Aí aqui o ativo está 20, aqui começa a ficar 30. Né? E aí o mercado ele subiu aqui, né? Veio a 50, chegou aqui nessa região, pessoal, né? Com certeza quem comprou aqui a 15 começou a vender aqui, né, a 50. Né? Porque realmente aqui você já teve um lucro bacana. Então o que é que acontece? Por que acontece correção no mercado, pessoal? Correção acontece porque a correção, na verdade, elas são os tubarões, né, vendendo o ativo porque já tiveram seus lucros, ou seja, os seus stops estão acionados, né, e aí o mercado ele começa a ficar fraco e dá oportunidade para correção, porque eles já atingiram um lucro muito bom e aí o mercado corrige. Porque day trade, vou repetir, day trader é comprar barato e vender caro. Você está comprando aqui a 15 e está vendendo a 50, o lucro está bom. Entendeu? Então o que acontece? Aí aqui, pronto, os players vendem, né, o mercado corrige, né, e aí o mercado faz essa correção. Aí quando o mercado corrige, né, por já ter feito o movimento, muitas pessoas estão comprando, né, o que comprou aqui de 15 está vendendo aqui de 50. Né, e aí começa a entrar, né, a massa. Né, a massa começa a comprar aqui de 50. Aí eu logo pergunto a você, seria melhor você comprar o ativo de 15 ou comprar de 50? Não, desculpa, pessoal. Aqui, na verdade, aqui no caso, depois da correção, está comprando a 30. Né? Mas aqui, muita gente aqui já começa a comprar a 50. Só que como os stops dos players são muito maiores, né, eu acredito, no caso, a quantidade de ordem aqui de stop sendo acionado é muito grande, então dá espaço para o mercado corrigir. Quando o mercado corrige, né, tem gente que já se antecipa e compra, né? E aí os stops são pegos novamente e aí começa a cair. Entendeu? Então o que acontece? O mercado corrige. Né? Então o preço vem a R$30. E aí você começa a comprar de 30. Depois da correção você compra de 30. Né? Ainda assim tá bom. Mas, querendo ou não, né, os tubarão aqui já pegou a parte boa do mercado. Já pegou o melhor preço e vendeu no melhor preço. Né? Então assim... o que acontece, pessoal? Tem gente que comprou aqui de 30, não comprou mal, né? Que aqui no caso foi uma correção, né? Você veio próximo aqui do 20, você comprou de 30, né? Dá para você lucrar e aí segue. Depois, pessoal, que rompe essa resistência, né? Faz o rompimento, o famoso rompimento, né? Que muita gente aí fala e que eu, no momento algum, estou dizendo que não funciona, mas que é muito melhor você comprar aqui do que você comprar no rompimento aqui. Ou seja, você aqui está comprando caro, você está comprando aqui a R$50, enquanto os grandes players já comprou a 15 e aqui ele está te vendendo a 50. E aí o mercado ele começa a se movimentar, né? Começa a se movimentar e o preço vai a 70. Né? Quando o preço vai a 70, o preço dá essa correção. Né? E aí, pessoal, o que é que acontece? Quem comprou aqui, né? Chegou aqui no 50, teve um lucro bom. Se chegou aqui no 70, teve um lucro melhor. Mas quando chegou aqui no 70, você vê que o mercado ele começou a corrigir. Né? E aí, fez aquela teoria de que rompeu resistência, virou suporte. Seguiu direitinho aqui. E aí o dólar ele subiu. Né? Com certeza os players, os stop aqui foram acionados. Né? Por estar na região da banda de Bollinger. A banda de Bollinger como é muito respeitada. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Respeitou e aí começou a cair, fez uma correção e aqui, né, muitas pessoas começaram a comprar, né, comprou a 35, né, já comprou mais barato do que comprou a 50. Né. Teve gente que comprou a 70, o stop foi pego, né, tomou stop, aqueles que compram no rompimento acreditando que vai seguir, aí o que é que acontece? Bota um stop aqui abaixo, o stop é pego. Né, e assim sucessivamente. É isso que causa correção no mercado. E aí aqui o mercado começa a subir de novo. Você comprou 35. Então, pessoal, né, continuando aqui, né, eu escrevi aqui: correções são tubarões vendendo o ativo para as massas. Aqui seria a massa que comprou caro. Então, pessoal, sem ofensa a ninguém, né, eu só estou relatando aqui o mercado de uma forma, da maneira que eu acho, que eu acredito, né, e que hoje eu estou tendo um resultado pensando dessa forma. Né, e que antes eu pensava da forma da maioria, né? Eu tinha uma visibilidade no mercado financeiro dentro de uma caixa, né? Porque
Por que 95% das pessoas que operam day trade perde e 5% ganha? Você já parou para se perguntar isso? Existe uma massa, né, que faz o comportamento igual. E aí, pessoal, essas massas ela não consegue extrair muito dinheiro no mercado. Ah, Alan, você quer dizer que quem operou aqui não ganhou? Ganhou, mas ganhou com movimento pouco, pessoal. Eu vou mostrar a vocês que o mercado depois daqui, ele não andou muito, né? Não foi um movimento como esse. Teoricamente, o mercado é formado por comprar e vender. Sim, é formado por isso. Mas, quando você entra numa operação no dia, você faz sua análise, você faz uma operação só. É muito importante lembrar que cada trade que você faz, você paga taxas para a corretora. Então, quanto mais trade você faz, mais taxa você paga. Então, você acha que os big players, você acha que os grandes operadores, quando eu falo operadores, eu estou me especificando no day trader, né? Porque se a gente for partir para falar de swing trader buy and hold, aí é outro tipo de operacional. Mas se tratando do day trader, você acha que os big players ficam o dia todo operando? Vocês observem como depois das 2 horas, o mercado começa a ficar fraco. Por quê? Porque os big players já lucraram, ele pegou bom, ele chegou cedo na festa e comeu do melhor, E quem chega atrasado vai comer o resto, Falando de forma grosseira, mas essa é a realidade. Então, assim, pessoal, aqui, essa região aqui, pessoal, com certeza esse movimento aqui já foi altamente lucrativo para quem comprou aqui e vendeu aqui nessa região. E aqui agora, pessoal, é aquela galera, aquela massa, que está se baseando nesse movimento aqui de alta, que o mercado vai subir, e eles compram, e é justamente isso que os big players querem, que eles comprem, porque eles vão estar vendendo aqui, eles vão comprar. Então, o que acontece? Aí o mercado aqui, ele começa a subir, Vamos passar aqui para outra página aqui. Então, pessoal, aqui está, a diferença, dos grandes players, dos pequenos. A briga entre sardinhas e a briga entre tubarões. Então, assim, se fosse assim, o mercado ele só crescia. Então, assim, às vezes os próprios bancos, os próprios bilionários, as instituições, elas brigam entre elas. Como eu sempre estou falando que o mercado financeiro ele não existe uma exata. Se o mercado financeiro, pessoal, tivesse alguma certeza absoluta, o cara que tivesse a certeza, ele iria vender casa, ele ia ser o homem mais rico do mundo. Simplesmente isso. Mas não é assim que funciona. São brigas. Quando você entende o que os big players estão fazendo, o lugar que ele está comprando, aquela região que está te dando, como aqui, um risco-retorno muito bom. Quando você faz uma operação aqui, pessoal, quando você está comprando aqui, você tem um risco desse, te dando a oportunidade de um stop financeiro. Por que eu digo que aqui seria um stop financeiro? Aqui pode ser um stop técnico também. Mas o stop financeiro, na verdade, é aquele stop que arrisca pouco. Quando o cara ele tem a mentalidade de stop financeiro, ele quer arriscar o mínimo possível. E o stop técnico, ele não tem que pensar na questão da perca ou do ganho em termos de risco. O stop técnico, ele está no lugar exatamente onde é que é para estar. Então, assim, ele não vai olhar o valor que você vai perder. Ele vai olhar onde tem que estar, onde o mercado não vai chegar. Então, é uma análise muito mais técnica. Por isso que chama stop técnico. Mas o stop financeiro, pessoal, é muito maravilhoso, porque você arrisca pouco, você tá tranquilo. Quando você tem um stop técnico e o mercado começa a ir contra você, você fica ansioso, você fica afobado, entendeu? Outra coisa, pessoal, que eu quero falar para você, em termos essa comparação que eu estou fazendo aqui, Quando você vai fazer um trader, o que é que você tem um desejo e você tem um medo. Você tem uma vontade e você tem um medo. Então, assim, o medo é o medo de perder, é óbvio, de todos. Não importa se seja big player, não importa se seja sardinha, tubarão, não importa. Quem está operando tem um objetivo final de ganhar dinheiro. Então, assim, o medo é você perder dinheiro. E o seu objetivo, o seu querer é você ganhar dinheiro. Só que o que acontece é o seguinte, pessoal. Pessoas mais experientes de mercado,
né? Ela tem mais a noção do que está fazendo, ela já tem, né, a noção de onde está comprando. Então, assim, não é que ela não tenha medo, mas esse medo está mais controlado, né? O cara se torna mais técnico por experiência de mercado que ele vai tendo. Ele vai pegando autoconfiança, né? Já os iniciantes, né, a massa do mercado, né, eles têm medo. E isso, às vezes, é muito usado contra eles, né? Então, o que acontece? Você sabia que muitas vezes os grandes players, eles investem para fazer o ativo cair, para fazer você acreditar que o ativo vai cair, para você estar vendendo com eles, e chega num determinado momento que eles param de vender e vocês continuam vendendo, o mercado ele cai, o preço fica muito barato, e aí os big play compram o ativo barato e depois ele te vende caro, né? Então isso em vice-versa, né? Tem isso que é a manipulação que eu acabei de falar no começo, né? Isso que é a manipulação de mercado, só que é uma manipulação inteligente que você não pode fazer nada, né? Se torna até legal, né? Porque é uma estratégia. Então, como é que eu faço para poder dominar essas coisas? Você simplesmente primeiramente você vai ter que ter tempo de gráfico, né? E você vai começar a entender que às vezes nem toda a teoria, né, que está dentro da análise técnica ela vai ser respeitada. E lembrando, rompimento às vezes funciona. Às vezes o big play ele sabe que quando um ativo ele está rompendo como aqui, né, ele sabe que muita gente vai comprar porque existe essa tese de rompimento, né, essa oportunidade de compra. Existe a tese de rompeu, uma resistência, virou um suporte. Tem pessoas comprando, a massa está comprando. Coisas imprevisíveis, né? Tem interesses múltiplos, né? Interesses. Então, assim, você tem que entender que você nunca vai ter certeza. Agora, quando você tem uma visibilidade acima da massa, você vai comprar em regiões melhores, você vai arriscar menos, as suas operações vão ficar muito mais confortável, né, do que você seguir massa e você comprar em regiões que às vezes, teoricamente, não vai dar certo, né? Quanto mais você diminuir os seus riscos no mercado financeiro, melhor para você. Mas enfim, aqui é a oferta maior do que a demanda, né? Mercado financeiro, pessoal, nada mais é do que oferta e demanda, né? Então aqui a oferta é maior do que a demanda, então o preço cai. Quando a oferta é maior do que a demanda, pessoal, o preço cai. Porque tem muita oferta, né, para você comprar e pouca demanda, pouca gente querendo comprar. Então o ativo faz isso, né? Ele começa a ficar fraco. Você vê que ele rompe aqui essa região de resistência, né? E aí ele faz um rompimento falso, depois ele cai. O mercado está fraco. Ninguém quer comprar mais aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque a nata desse negócio aqui do dia foi aqui, pessoal, nessa região verde. Aqui foi a nata, aqui foi o salmão do dia, né? Depois aqui a comida começou a ficar ruim, aqui ficou o resto, né? Aí, ó, daqui para frente é negócio de sardinha. Pessoal, quando eu falo assim, negócio de sardinha, eu não estou querendo menosprezar ninguém. Eu me incluo, muitas vezes eu entro no mercado tarde e eu pego essa sardinha aqui, né? Muita gente aqui lucrou, não lucrou muito como aqui, mas lucrou. Entendeu? Mas só que o mercado começa a ficar fraco. Aqui o preço está caro demais, pessoal. E aí o mercado começa a cair, pessoal. Aí os big players, né, eles começam a vender o ativo também, né, que às vezes ele já lucrou aqui, ele tem capital para poder, com o lucro que ele tem aqui, ele começa a vender, né? Para você que não sabe, pessoal, às vezes é confuso você vender uma coisa que você não tem. Mas explicando de forma simples, né, quando você aloca um dinheiro na corretora, né, quando você aloca o dinheiro na corretora, você tem margem para você fazer a operação. Se sua margem acabar, né, a corretora ela vai te bloquear, entendeu? E ainda você vai pagar taxa. Então é isso. Então você pode comprar e vender, né? Principalmente no day trade. O day trade ele não está preso a um ativo, ele compra e vende, né? É comprar barato e vender caro, entendeu? É simplesmente isso. Mas enfim, pessoal. Então aqui, pessoal, é negociação de sardinha. Você vê que daqui para cima o mercado, ó, não andou muito, tá vendo? E é aqui o mercado fechou, né? Então o bom estava aqui, ó, né? Essa região é a demanda maior do que a oferta, tá vendo? Essa região aqui, pessoal, é a demanda maior do que a oferta, porque ao contrário da oferta maior do que a demanda, quando a demanda é maior do que a oferta, né, você simplesmente tem
muita gente querendo comprar e pouca oferta. Então o preço fica alto, entendeu? Então assim, ó, sem contar esse risco aqui muito pouco que você tem. Então aqui, pessoal, que foi o bom, né? Então, para finalizar essa aula, eu quero te dizer que você, quando você for fazer o day trader, tenha calma, né? Espere o mercado se movimentar, espere regiões, não se afobe, né? Às vezes com rompimentozinho, né? Às vezes uma resistência rompida que vira um suporte. Muito cuidado, isso não estou dizendo que isso não acontece, mas você tem que ter cuidado, porque muitas vezes, quando isso acontece, os big plays já estão vendendo o que eles compraram barato e ele está vendendo para você que vai comprar. Quem comprou aqui nesse rompimento, né, o mercado subiu aqui, mas aqui você comprou, aqui você devolveu, né, aqui igualou o preço. Depois o mercado foi, subiu e te deu o teu lucro. Mas foi muito lucro aqui? Não foi, pessoal. Não foi. Isso aqui para muita gente nem meta bate, né? Principalmente quem opera com um contrato, dois contratos. Entendeu? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui essa aula, espero que você tenha entendido, né? Se você gostou, dá um like aí no canal, compartilha e tamo junto, pessoal.